Olá pessoal, tudo bem? Canal C de Cachorrão, professor Mário falando, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a força de atrito, né? Então a gente pegar a sequência da dinâmica que a gente já viu, nós temos aí videoaulas no nosso canal, nós falamos de força de contato, força de tração, plano inclinado, e agora a gente coloca a ideia da força de atrito. A força de atrito, ela vai depender muito de quanto você vai ter de resistência ao movimento naquela superfície. Muito embora a força de atrito ela não exista só com relação a uma superfície. A força de atrito pode ser atrito com o ar, por exemplo. Nós temos questões da Unicamp, por exemplo, que falam sobre atrito com ar, FUVEST, que é uma força diferente. No finalzinho da aula eu posso até comentar um pouco sobre isso. Mas a força de atrito que a gente vai pensar é uma força de contato. Sempre a gente fala que força de atrito é contato com alguma superfície com uma determinada rugosidade. Então, se eu fizer aqui um diagraminha de força num sisteminha simples, né? Um deslocamento horizontal aqui, por exemplo, de um objeto. Esse objeto está sendo puxado por uma força F. Eu tenho a força peso, força normal. Lembra que a força normal de reação ao apoio, né? Forma 90 graus aqui com o meu apoio. E a minha força de atrito está para trás. Por quê? Porque a força de atrito é sempre contrária à tendência de deslocamento. Então, se o meu deslocamento é para a direita, a minha força de atrito é para a esquerda. E processo inverso, tá ok? Então, a força de atrito ela é no sentido oposto à tendência de deslocamento e é uma força de contato. Bem legal a gente pensar também que a força de atrito está associada ao gasto de energia. Tá? Então, a energia dissipada em um sistema é devido ao atrito. Por exemplo, acho que você já deve ter sentido um cheiro, né, quando vai viajar de carro aí nas rodovias e tal. Você sente um cheiro numa descida, tem um caminhão do seu lado, cheiro de borracha queimada. O que seria isso? Né? O pessoal ainda fala, fritou o freio. O que é isso? É o atrito, né, da lona, da pastilha do freio do caminhão com o disco. Isso é um atrito, né? Você tá, a lona está aqui, ó, e ela vai atritar. Então isso aqui está em movimento, vai começar a atritar. E esse cheiro de queimada é a borracha queimada, é uma energia que está sendo ali passada, né? Uma energia gasta, uma energia dissipada, é um trabalho sendo feito de uma energia dissipada e acaba torrando o freio ali, pegando até fogo em alguns casos mais extremos. Vamos pensar num exemplo bem mais simples? A bicicleta. Tenta fazer uma frenagem, uma descida com a bicicleta, depois você vai lá e coloca a mão ali, vai queimar a mão, né? Coloca a mão ali perto do aro, você vai perceber que está quente. Por quê? Você teve o atrito da roda da bicicleta com o freio. Beleza? Então a força de atrito ela também está associada ao gasto de energia, à dissipação de energia. Muito bem. Matematicamente, como é que a gente fala da força de atrito? Força de atrito, os materiais, grande parte representam como FAT, alguns com letra minúscula, esse F. Eu gosto de usar a letra maiúscula. É igual a um μ vezes normal. O que é esse μ? É o coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito. Daqui a pouco a gente vai ver, a gente vai diferenciar isso para duas modalidades. Calma aí. Esse coeficiente de atrito, ele mede a rugosidade desse material, tá certo? E ele é um número adimensional, não tem unidade de medida, beleza? E o M é a nossa força normal de reação do apoio. Então já fica ligado, para um futuro um pouquinho não tão distante, que, vamos pensar assim, a normal, né? Todo mundo gosta de falar, normal é igual a peso sempre. Cuidado! A normal nem sempre vai ser igual a peso, olha só. Então a questão do ITA, inclusive a gente tem essa questãozinha aí no meu canal como desafio, você pode procurar aí que você vai encontrar. Tem uma questão do ITA que fala que tem uma força F para cá. Então, por exemplo, uma força F. Olha só, vamos tentar pensar no normal aqui, ó. Você tem a peso aqui e você tem a normal. Ah, legal. Tem a força de atrito também, né? Beleza. Tem a força de atrito aqui. Ah, então a normal é igual a peso. Não, porque olha só. Se você fizer a decomposição dessa força F nos dois eixos, ó. Eu tenho aqui essa F que eu vou chamar de Fy. E aqui eu vou chamar de Fx. Olha só, quem que vai ser a minha força normal? Minha força normal vai ser igual à soma da peso com a força Fy. Então nem sempre a normal ela é igual a peso. Se for um plano inclinado, então piorou a história. Aí você vai ter aqui, né, rapidinho, só um esboço. Aqui eu tenho a peso, aqui eu tenho a normal. Eu tenho que decompor a peso, então a normal ela é igual a componente Py da minha força peso. Ok? Você pode procurar no canal aí, também tem um sisteminha com relação a plano inclinado. Então beleza, fica ligado. Cuidado na hora de falar da força normal.
nem sempre a força normal é numericamente igual ao peso, tudo bem? Então fica ligado aí com isso, beleza? Bom, pessoal, e continuando aqui, agora a gente vai poder diferenciar as forças de atrito. Nós vamos falar de duas: força de atrito estático e força de atrito dinâmico ou cinético. Bom, vamos lá. Força de atrito estático. Primeiramente, o sistema se encontra em repouso estático, beleza? Está parado. E essa força ela vai ter alguns valores. Essa força ela é variável. Mas como assim é variável, Mário? Quer ver? Já vou te mostrar aqui já já. A força de atrito estático máximo ela é igual ao coeficiente de atrito estático máximo vezes a normal. Como assim? Vou colocar um exemplo aqui numérico que você vai conseguir entender comigo. Ó, eu tenho um bloquinho que está sendo puxado com uma força F, por exemplo, aqui para a direita, conforme o exemplo anterior, tá certo? Se eu continuar aqui, ó, eu tenho a peso para baixo, tenho a normal para cima e tenho a minha força de atrito aqui para o lado esquerdo. Eu sei que a massa do objeto é 8, o coeficiente de atrito é 0,8, beleza? Então vamos achar o coeficiente de atrito estático máximo. Vamos achar qual é a força de atrito estático máxima desse cara? Vamos fazer aqui, ó. Força de atrito estático máximo vai ser igual ao μ vezes a normal. Quem que é o μ aí no caso? O μ é 0,8. E a normal? Você concorda comigo que a normal ela se iguala com a peso, né? Porque o sistema aqui é horizontal, beleza? Sem nenhum problema. Então a minha normal se iguala com a peso. A peso, para você se lembrar, é massa vezes gravidade, né? A massa é 8, gravidade é 10, isso dá 80. Então, aqui vai ser 80. Então, a minha força de atrito estático máximo, ela é de 64 newtons. Essa é a minha força de atrito estático máximo. Agora, olha aqui comigo. Vamos pensar o seguinte. Se eu colocar uma força, aplicar aqui uma força de 1 newton, quanto que vai ser minha força de atrito? Vamos pensar na lógica? Se eu aplicar uma força de 1 newton para cá e a força de atrito estático for de 64, sempre, você concorda que a força de atrito ganha? Então eu estou puxando o negócio para cá, do nada isso aí começa a andar para o outro lado? Estranho. Ou ainda, essa força aqui ela é nula. Aí eu tenho a força de atrito, então o negócio está parado aqui, do nada ele começa a andar para lá. Além de ser sobrenatural, é meio estranho, né? Então, gente, pense o seguinte, a força de atrito, ela vai se igualando, força de atrito estático, ela vai se igualando com o valor da força F aplicada até atingir o valor do atrito estático máximo. Ou seja, o atrito estático máximo é quando o sistema está na iminência de entrar em movimento. Qualquer coisinha além, esse sistema sai do estático e passa para o dinâmico ou cinético, ele acaba entrando em movimento. Então vamos lá, se eu aplicar uma força de 1 newton, qual que vai ser minha força de atrito estático? 1 newton também, para equilibrar. Já que eu sei que eu preciso de no mínimo 64 newtons para fazer o sistema funcionar. Tá certo? Então eu preciso, né? Mesma coisa. Se eu empurrar alguma coisa, né? Estou empurrando aqui o apagador. Ó, não está indo. Não está indo. Até o momento que eu consigo. Ou seja, eu venço o atrito. Tá certo? Até eu conseguir movimentar, o atrito e a força F se equilibram. Nenhum dos dois ganha. Ok? Então olha só. Você vai ter movimento aqui? Não. E se a força for 20, quanto vai ser o atrito? 20. Vai ter movimento? Não. Continua estático. E se a força for 32, quanto que é o atrito? 32. Vai ter movimento? Não. E se a força for 64? Ah, aí eu tenho aqui 64 newtons, que vai ser meu atrito estático máximo. Então esse aqui vai ser o máximo. Pode entrar em movimento? Opa, aqui já está sujeito a entrar em movimento. Se eu exceder um pouquinho mais de força, já vai entrar em movimento. Exatamente 64, continua em equilíbrio, certo? Eu posso até falar aqui de um equilíbrio, e aí o sistema vai conseguir, qualquer coisinha de força a mais, entrar em movimento. Beleza? Pensa sempre, a força de atrito estático é para segurar o sistema em repouso. Tudo bem? Sempre segura o sistema em repouso. Fechou? Vamos pensar agora no atrito dinâmico, né? Como é que seria o atrito dinâmico? Bom, o atrito dinâmico, eu vou até usar o mesmo exemplinho aqui, por isso até que eu deixei a tabelinha aqui, ó. Nossa força de atrito agora, dinâmico ou cinético,
depende aí do seu material, eles até chamam dos dois, tá? Esse coeficiente de atrito dinâmico, tá? Ou cinético, vou chamar de C, tá bom? É o μ cinético vezes A normal. Aí esse cara aqui é uma constante. O coeficiente de atrito cinético é sempre do mesmo valor, tá bom? Então lá naquele nosso exemplo anterior, se você colocar aqui novamente, vou usar a tabelinha, o coeficiente de atrito estático máximo lá pra gente era de 0,8 e o coeficiente de atrito cinético é de 0,6. Tudo bem? Então quanto que vai ser o valor da força de atrito cinético ou dinâmico? Vai ser o μ, que é 0,6, perdão, vezes a normal. A normal nós tínhamos falado lá que era 80. Isso vai dar 48 newtons. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui, ó. Agora vamos lá, vamos continuar nossa tabelinha aqui para você ver onde eu estou querendo chegar. Fazer mais 3 passos aqui da nossa tabelinha, tá bom? Meio feio, mas vamos junto. Agora eu coloco, sei lá, 65 newtons. Opa, quebrei o atrito estático. Agora quem que vai atuar para a gente é o atrito dinâmico, o atrito cinético. Então aqui é 48. Tá em movimento? Opa, dá até para você calcular a aceleração. Como é que eu calcularia a aceleração aqui? Vamos fazer um exemplinho, rapidinho? Olha lá, força resultante igual a m vezes A. Força resultante, quem que vai ser? A força F que ajuda menos o atrito que atrapalha. 65 menos 48 é igual a massa que era, agora não lembro a massa é 8, acho que era, vezes A. Então isso vai dar, vou fazer a continha rapidinho aqui na calculadora mesmo. 65 menos 48 dividido por 8. Vai dar uma dízima. Não dá dízima não, dá até que bonitinho. A aceleração 2,125 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração do sistema. Bom, vamos colocar outro valor de força? Sei lá, minha força agora é de 90. Minha força de atrito, quem que vai ser? Atrito cinético. Está em movimento? Opa, acelerado. Dá para achar aceleração? Dá de novo. 90 menos 48 igual a 8A. Você acha a aceleração. Agora um detalhe. Imagina então que isso aqui é um carro, né? Um carro, ou alguma coisa está empurrando, imagina que está empurrando lá. Está em movimento. Aí do nada eu venho e diminuo a minha força. Eu caio a minha força, por exemplo, para 30 newtons. E aí, quem que vai atuar? A força de atrito estático ou a força de atrito dinâmico? Vamos pensar, o cara não estava em movimento? A partir do momento que eu diminuir a força, ele continua em movimento. Ele não vai acelerar tanto, mas ele continua em movimento. O que vai acontecer? A força de atrito continua sendo a força de atrito estático. Dinâmico. Continua a força de atrito dinâmico. Continua em movimento? Continua. Vamos fazer aqui a força resultante nesse caso? Força resultante igual a m vezes A. 30 menos 48 é igual a m, que era 8, vezes A. Então aqui ficou menos 18 igual a 8A. Portanto, a minha aceleração vai ser menos, olha lá, 18 dividido por 8, isso dá 2,25. O que isso está querendo dizer para mim? O que esse sinal de negativo está querendo dizer para mim? Está querendo dizer que, nessa situação, a força que eu estou aplicando, a força motora, não está conseguindo vencer o atrito dinâmico. O atrito dinâmico está ganhando, ou seja, você está fazendo uma frenagem. Certo? Você está fazendo uma frenagem. Tá certo? Então você continua em movimento, mas você está freando, a velocidade está diminuindo até o momento que você para. A partir do momento que você parou, quem que volta a atuar? A força de atrito estático. Tudo bem? Então essa diferenciação entre atrito estático e atrito dinâmico é muito importante. Porque no atrito estático o movimento não existe, ela vai ser variável até que chega num ponto que eu consigo entrar em movimento. Aí entrou em movimento, coeficiente de atrito cinético ou dinâmico. Vou entrar em movimento, vai entrar em cinético ou dinâmico. Beleza? Essa tabelinha é muito importante para a gente pensar na história e também a ideia da relação do atrito, da aceleração. Bom, pessoal, para a gente fechar o nosso assunto de hoje, eu queria mostrar dois detalhezinhos importantes. Primeiro, um detalhe gráfico. Olha só, eu grafiquei aqui força de atrito versus a força que eu estou aplicando. Olha só, a força de atrito, você percebe que ela vai aumentando com relação à minha força que eu estou aplicando. E sempre isso aqui vai ser uma bissetriz, 45 graus, bonitinho, né? Porque se minha força de atrito vale x aqui, a
minha força F vale X, porque eu não tenho movimento. Até que eu atinjo o valor da força de atrito estático máximo. Ali você tem a iminência do deslizamento. A partir daquele momento, eu acabo chegando em movimento aqui. E aí atua a força de atrito cinético ou atrito dinâmico. Então, olha só. A partir do momento que eu atingi o atrito estático máximo, com a minha força aqui, F motora, qualquer detalhezinho a mais, ela acaba entrando em movimento. Beleza? Esse gráfico é bem importante. Tem exercícios aí mais para frente que a gente pode colocar aí também com relação ao nosso freio, por exemplo, ABS dos carros. Hoje é lei, né? Desde 2015, você ter freios ABS no carro. O que seria um freio ABS? Você não deixa as rodas travarem. Então isso aqui ela fica oscilando. Tá bom? Mas isso é um assunto para outra parte lá em dinâmica do movimento circular, que a gente gosta de ver isso daí. E só uma óbvio que eu falei no comecinho da aula que eu ia comentar aqui, força de atrito com relação ao ar. A Unicamp já cobrou algumas questões dessa, FUVEST, VUNESP, os vestibulares militares aí tem bastante. A força de atrito lá em módulo, né, é um BV quadrado. O que seria? Esse B é uma constante que depende de aerodinâmica, depende de onde você está, umidade, temperatura, uma série de coisas. É um número. A própria prova da Unicamp falava que isso aqui era um número. Não me lembro agora se era 2.000, 5.000, era uma coisa assim. E o V é a velocidade do móvel ao quadrado, tá? Então você tem que pensar aqui que a força de atrito no ar ela depende da velocidade do móvel. Vai depender da velocidade que aquele sistema se encontra, certo? Então avião, paraquedas, tudo isso acaba dependendo para essa história. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então é isso. Força de atrito a gente viu aqui, dá para fazer tudo. Depois a gente vai fazer uma aula com plano inclinado envolvendo atrito também. Então, por enquanto, vamos aqui com sistemas horizontais. Cuidado com a força normal para determinar ali a sua força de atrito. Beleza? Não esquece de dar um joinha no nosso vídeo. Clica ali em se inscrever no nosso canal. Aperta o sininho para chegar as notificações para você. E tamo junto, beleza? Valeu, pessoal. Até mais!